Hoje, quinta-feira, 7 de novembro de 2024, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para trazer-lhes mais um entendimento acerca da sã doutrina, da palavra, da verdade, como costumo dizer, mais uma pérola da graça de Deus. Este é o verdadeiro evangelho. O evangelho que apenas combate o sistema doutrinal religioso. Ele não ataca pessoas. Às vezes mencionamos nome de instituições, mas não estamos atacando quem quer que seja, porque todos eles que lá estão são nossos irmãos e não os vemos na carne. Entendemos que um dia também fomos e agimos como eles agem hoje. Como temos hoje o entendimento, sabemos que as pessoas que lá estão, os nossos irmãos, eles têm o véu ainda sobre o rosto, a mente ainda está cauterizada, são cegos guiados por cegos, ainda estão mortos espiritualmente falando, vivem antes da cruz, seguem o Cristo Nazareno, andam debaixo de preceitos dos homens e dos seus achismos e de todos os rudimentos da lei de Moisés, como se Cristo ainda não tivesse vindo para cumprir a lei. Quando ele disse que veio para cumprir a lei, era um judeu nascido de mulher. Querido, dito isto, ou isto posto, eu quero agradecer a todos os novos inscritos, a você que tem me ajudado a divulgar o meu canal, a você que visualiza, a você que dá o like. Meu muito obrigado. Um forte abraço a cada um de vocês. O tema de hoje é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão? Entenda isso. E eu quero ler Mateus capítulo 12, depois vocês leem a partir dos versículos 22, como a gente já está familiarizado com o texto, eu quero ler apenas o 31 e o 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. O que Jesus Nazareno quis dizer que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Os religiosos evangélicos, eles fazem hoje, ou depois da cruz, como os fariseus faziam nos dias do Cristo Nazareno. Então, na verdade, essa passagem, os religiosos evangélicos, eles pegam descontextualizada para aplicar aos filhos de Deus com o intuito de intimidar. Porque é isso que eles fazem dentro dessas sinagogas. Quanto mais medo, quanto mais pavor, quanto mais terror sobre os filhos de Deus, mais tempo eles ficam aprisionados dentro desses lugares, sustentando as suas mordomias,
os seus interesses e as suas conveniências. Então eles aplicam textos como este, e a intenção dessas pessoas, ao aplicar um texto como esse, é para que as pessoas tenham medo, e cada vez mais medo, e não se afaste das sinagogas. Porque o Evangelho da graça de Deus, ele traz o entendimento, ele mostra a sã doutrina, a verdade que liberta. Só que tudo isso é feito por obra e graça do Espírito Santo. Somente ele pode dar o entendimento. Então, para muitos pastores, aspas, que ensinam acerca desse texto, eles interpretam de forma literal. Eu ouvi lá dentro, quando lá estava, eles dizerem, tal como eu li: se você pecar contra o Filho, você tem perdão, mas contra o Espírito Santo, você não terá perdão. Então, para muitos desses homens que lá estão, os pregadores da graça blasfemam contra o Espírito Santo. Na visão deles, nós que deixamos as sinagogas, blasfemamos contra o Espírito Santo. E segundo eles, nós estamos caídos da graça. Quando você lê o texto que Paulo fala, estão caídos da graça, você vai ver que na verdade quem estão são eles, e não nós. Porque nós não vivemos antes da cruz. Nós não seguimos o Cristo Nazareno. Nós andamos e vivemos por fé, nós tomamos posse em tudo quanto ele fez. As nossas conquistas são espirituais. Nós vivemos sim o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Jesus aqui, o que ele estava querendo dizer sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, naquele mundo, naquele aion, o que na verdade estava acontecendo, eu pergunto, para que Cristo Nazareno falasse isto. No versículo 22, vocês depois leem, no conceito dos judeus, uma pessoa endemoniada era uma com alguma enfermidade. Esse caso aqui tratava-se de uma pessoa que era cego e mudo, e Jesus o curou. E agora ele via e falava. Isso está no versículos 23 e 24. Na linguagem de Jesus estava acontecendo ali uma blasfêmia, porque eles ali estavam atribuindo essa cura realizada por Jesus a Belzebu. Mas quem havia realizado este milagre era o Espírito de Deus que estava em Cristo, em Jesus. Então, quando eles atribuem esses milagres a Belzebu, eles na verdade estão indo contra o Espírito Santo que estava em Jesus, ao invés de atribuir a cura ao Espírito Santo que estava em Jesus, mas eles procuram atribuir a Belzebu. O que o Espírito de Deus estava fazendo? Através de quem? De Jesus. Então,
lá no versículo 31, eu li, era isso que Jesus estava dizendo, que blasfêmia contra o Espírito Santo era porque o milagre havia sido realizado por meio do Espírito Santo que estava nele, e não por meio de Belzebu, como estavam atribuindo. O que Deus estava fazendo, o que Deus estava realizando. Quem era Belzebu? Segundo a história, Belzebu era deus de Ecrón, um deus que, quando alguém estava doente, no paganismo, ele curava. Eles criam assim. Era assim que eles acreditavam em Belzebu, porque quando alguém estava doente, procurava. E eles eram então, segundo a história, alcançados através da cura. E aí surge Jesus, curando enfermos, realizando milagres. Então, quando eles observam esse cego voltar a enxergar, esse mudo falar, e então ali estava o Cristo Nazareno, realizando este milagre. Então, aqueles que ali estavam diziam: não, quem fez este milagre foi Belzebu. Então disseram: Jesus não faz isso pelo Espírito Santo, ele faz isso pelo príncipe dos demônios. Os fariseus se achavam certinhos, eles se consideravam acima do bem e do mal. Os que detinham o conhecimento, a revelação, os que praticavam a lei, aspas, de forma correta, o que acontecia? Jesus os contradiziam. Na verdade, eles não estavam acima do bem e do mal. Na verdade, eles não praticavam nada de forma correta, segundo os olhos de Deus, mas sim segundo os seus próprios olhos. Quando nós estávamos lá no sistema religioso, tudo que nós fazíamos, nós acreditávamos que era correto. Nós críamos no inferno como lago de fogo e tormento eterno. Críamos num ser espiritual. Críamos na ressurreição, no arrebatamento, na volta de Jesus, em tribulação e tantas quantas outras coisas. E achávamos que estávamos certos. Assim como os religiosos que lá estão, acham que estão corretos, que estão acima do bem e do mal. O céu é deles. As pessoas só serão salvas de acordo com eles se passarem pelo processo do sistema religioso doutrinal, praticando os ritos. E eles acham que todas essas coisas estão corretas, estão certas. Hoje nós, que temos o entendimento, que recebemos a revelação, sabemos que não é assim. Que esse ser espiritual não existe. Que esse inferno não existe. O significado do inferno é totalmente contrário ao que eles ensinam, o que eles acreditam. Sabemos que Jesus já veio em juízo e que ele não vai voltar. Sabemos que a grande tribulação já se deu e ela não será num futuro como eles ensinam. Então, naqueles dias, Jesus estava diante de fariseus, de todas as espécies de gentes que se achavam acima do bem e do mal. Mas eles eram ali desmascarados pelo Cristo Nazareno. Sinais, maravilhas e prodígios acompanhavam Jesus. Então, quando Jesus realizava, ele era sempre atacado pelos fariseus. Assim como nós hoje, que pregamos o evangelho da graça de Deus, somos atacados pelos fariseus. Eles não aceitam o evangelho da graça de Deus. Alguns chegam a dizer
eu não quero saber dessa graça, porque estão cegos, o véu está posto, seguem homens, vivem na prática de obras, buscam autojustiças. Então atacam o evangelho da graça de Deus. Nos dias de Jesus, esses fariseus, eles realizavam, praticavam, achando que era de Deus. E eles então procuravam contestar Jesus, que havia vindo para cumprir a lei e salvá-los da maldição da lei. Esses homens davam dízimo, esses homens jejuavam, esses homens iam ao templo, defendiam todas essas coisas, assim como os religiosos também nos nossos dias. Eles se achavam o quê? Corretos. Assim como os religiosos dos nossos dias acham que somente eles estão certos. Eles acham que só eles têm o Espírito Santo, porque ter o Espírito Santo para eles é falar nessa suposta língua dos anjos ou línguas estranhas. Você precisa buscar o Espírito Santo. Quando o Evangelho da graça de Deus afirma: o Espírito Santo de Deus habita em todos. E em todos o Espírito Santo testifica que todos somos filhos de Deus. A revelação, ela é tão somente dada pelo Pai dos Espíritos. Somente Ele pode dar a revelação do Evangelho da graça de Deus. Então hoje eles fazem como nos dias dos fariseus, como eles faziam nos dias de Jesus de Nazaré. Então o que eles hoje fazem? Pegam passagens soltas, sem conhecer o contexto, a ação direta do texto, e aplicam na vida das pessoas para mostrar que eles são os bambambãs, que eles são os mestres, que eles são os teólogos, os PhDs, que eles têm o domínio do conhecimento da palavra, quando na verdade não tem, porque eles não respeitam remetente, destinatário, tempos verbais. Eles não respeitam que este livro é um livro histórico. Eles ainda os veem como livro profético, como se tudo quanto aqui está ainda vai acontecer, quando tudo já aconteceu. É assim que eles agem, é assim que eles se comportam. Versículo 25. Quem na verdade divide a glória? No versículo 26. Se eu expulso por Belzebu, como esse reino vai prevalecer? Olha as respostas que Jesus dava aos fariseus naqueles seus dias. Se eu expulso por Belzebu, pergunta se eles estão livres. Porque somente o Evangelho da graça de Deus pode trazer a liberdade. Somente o Evangelho da graça de Deus pode libertar. Os nossos irmãos que lá estão não são libertos, assim como nos dias de Jesus. Esses religiosos também não eram libertos. Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Não era eles querendo viver segundo os seus próprios entendimentos, segundo os seus achismos, seus preceitos, que eram libertos. Só Jesus podia libertá-los, como ele veio para libertá-los. E aquele que cresce na mente seria liberto de verdade. Então Jesus disse àqueles que ali estavam: se eu faço isso pelo espírito de Belzebu,
Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Porque eu faço isso pelo Espírito de Deus. E uma vez os que creem, eu vos digo, é chegado a vós o reino de Deus. Os que criam, eram chegado a eles o reino de Deus. E aos que não criam, aos que afirmavam que aqueles atos de Jesus eram pelo espírito de Belzebu, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então Jesus disse, olha, se vocês acham que tudo isto que vocês estão vendo, que tudo isto que aconteceu, e se vocês insistem em dizer que é pelo espírito de Belzebu, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Eu quero ler no segundo livro de Reis, capítulo 1, segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Acasias caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros dizendo-lhes, ide e perguntai a Baal-Zababe, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Por isso que eles ali usaram esta expressão. Ele faz estas coisas pelo espírito de Belzebu, que era Deus de Ecrom. Então aqui em 1 Reis, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 e 2, mostra quem era Belzebu. A quem eles estavam atribuindo o milagre de Jesus. Aqui nessa passagem, foi enviado mensageiros para que perguntassem lá se ele seria o quê? Curado de sua doença. Então, blasfema contra o Espírito Santo não tem nada a ver como ensina o sistema religioso. Que eles dizem que não haverá perdão. Até porque perdão era dado aos transgressores da lei, aqueles que transgrediam a lei. Nesses dias de Jesus, eles ainda estavam debaixo da lei. Jesus era o Messias. Ele veio com o propósito de salvá-los. Jesus estava mostrando para eles, ou tentando mostrar para eles a verdadeira graça, apontando para um futuro, para as conquistas espirituais, depois da sua morte na cruz do Calvário. Mas eles não conseguiam enxergar essas coisas. Eles estavam totalmente cegos. Assim como hoje os nossos irmãos, os filhos de Deus que lá estão completamente cegos. Trazem todas essas coisas para depois da cruz. Para colocar medo, pavor e terror nos filhos de Deus. Olha, você tem blasfemado contra o Espírito Santo. Se você pecar contra ele, não haverá perdão. Querido, o Espírito Santo de Deus está em todos nós. Foi derramado sobre toda a carne. A terceira e última manifestação de Deus. Deus é um só, Ele é único, Ele é soberano. Cumpriu-se a manifestação de Deus quando o Espírito dele foi derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne. Por isso que Ele é Pai dos Espíritos. Ele não é Pai na carne. Então esses ensinamentos, essas coisas que eles trazem para depois da cruz, para os dias de hoje, demonstram que são cegos, que não têm a revelação, que não têm a verdadeira doutrina, que não têm o entendimento. Precisam acordar, despertarem
porque estão mortos espiritualmente falando. Então, o que aconteceu aqui não tem nada a ver conosco. Isso era com os judeus. Ele estava se dirigindo a uma classe deles que presenciou um milagre realizado por ele. E eles, como procuravam sempre ver erros em Jesus, aproveitaram essa situação para atribuir um milagre realizado por Jesus, através do Espírito de Deus que estava nele, a um Deus que era chamado Belzebu, o Deus de Ecrom. Então Jesus disse: se eu fiz isso, como vocês dizem, por Belzebu, e não pelo Espírito Santo de Deus que está em mim, vocês estão pecando contra ele. Ou seja, vocês estão atribuindo um ato realizado pelo Espírito de Deus que está em mim a um Deus que não realiza milagres, que não é capaz de fazer nada. Somente o verdadeiro Deus é quem pode fazer milagres, realizar milagres. E é assim como muitos hoje, eles atribuem a outros deuses, a outros santos, a outras imagens, milagres que, na verdade, quando ocorre, quando acontece, são realizados por este único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. As pessoas alcançam pela sua fé. Quem vive por fé alcança, toma posse, porque ele já fez. Os que andam por fé, os que vivem por fé, eles tomam posse, eles creem tão somente em tudo quanto ele já fez. Por isso que não oram pedindo para ele fazer, tomam posse. Ele tomou sobre si as nossas dores, então você toma posse. Você levanta e diz: esse dia é o melhor dia da minha vida. Por isso que nós estamos sempre alegres, felizes, sorridentes. Porque independente do que vai acontecer, somos felizes, somos alegres. A nossa paz, ela está dentro de cada um de nós, no nosso espírito. Ela não depende de governantes, ela não depende de nada desta vida, porque somos espirituais, não somos daqui. O que acontece neste mundo em volta de nós não nos interessa, não nos importa. Tomamos conhecimento, porque somos inteligentes, porque somos esclarecidos, mas não nos afetam. Nós não estamos voltados para esse mundo carnal, para as coisas desta vida. Não nos preocupamos, não estamos inquietos e nem apreensivos. Deus cuida de nós. Ele sempre cuidou. Ele sempre cuidou. Já somos abençoados, já somos guardados, já somos protegidos. Tudo quanto que tinha que se fazer, ele já fez. Então, mais uma mentira, mais um engano do sistema religioso, impondo medo, pavor e terror aos filhos de Deus, dizendo que esse texto aqui fala de pecado contra o Espírito Santo. Mas ali Jesus estava apenas dizendo para os que ali estavam: olha, esse ato, ele não foi realizado por Belzebu, pelo Deus de Ecrom, como vós estáis dizendo, mas ele foi feito pelo Espírito de Deus que está em mim. A ele sim deve ser atribuído esse grande milagre. Então um beijo no seu coração, um forte abraço, divulgue, compartilhe. Exagerei hoje. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.